bem-vindo mais um, você já viu esse? Hoje eu vou ensinar como a gente pode fazer para lucrar mais rápido com os brinquedos. Então existem algumas alterações que a gente pode fazer para que o personagem, o convidado do parque, saia mais rápido do brinquedo, consequentemente você lucrar mais com a entrada e saída desse personagem, desse convidado no brinquedo. Então cada brinquedo, eu selecionei alguns, pode ter alguma alteração que você vai fazer, que pode ocasionar numa grande melhora aí na performance do brinquedo. Então a gente vai começar, por exemplo, com o labirinto. Então o labirinto, quando ele já vem construído, ele vem com uma capacidade máxima de 4 pessoas. Então você vê que isso atrasa bem a fila, Então uma opção que a gente pode fazer é aumentar até o máximo de pessoas que eu quiser, ou até o máximo que ali o programa permite entrar. Isso vai acelerar mais, a quantidade de participantes que vão entrar no brinquedo. Tem um porém, nesse caso do labirinto. O labirinto ele não permite que as pessoas saiam diretamente do brinquedo, elas têm que encontrar ali a saída. E isso pode ter uma melhora a partir de entrar mais pessoas, mas não necessariamente sair mais rápido deste brinquedo. Mas só o fato de ter entrado mais pessoas já ajuda bem aí a capacidade de melhorar a saída e entrada de pessoas. Vamos ver, por exemplo, aqui o carrossel. Sempre indo nessa aba, tá, pessoal? Essa aba aqui é a mais responsável por esse tipo de operação. Você pode diminuir aqui o número de rotações que o brinquedo faz, causando ali uma rapidez na saída. Você tem que tomar cuidado só às vezes que isso pode afetar um pouco a qualidade ali do seu brinquedo, isso interferir um pouco no seu nível de excitabilidade do brinquedo. Se no seu parque tem um controle em relação a isso, você pode ter alguns problemas. Então cuidado em diminuir muito essa questão de velocidade com que a atração está sendo representada. Vamos, por exemplo, na roda gigante, mesma coisa, número de voltas. Aqui já está no mínimo. Se eu quiser aumentar, ela vai dar mais voltas, vai fazer com que ele vá mais lentamente saindo cada indivíduo do brinquedo. Então isso vai atrapalhar e vai desacelerar muito a saída dele. Então existem várias formas de eu poder alterar, de forma que eu possa piorar ou melhorar, ou até mesmo melhorar o nível de excitabilidade ali daquela atração. Alguns brinquedos que têm apresentações, como por exemplo o cinema 3D, eu posso diminuir aqui o tempo máximo de espera. Então se eu colocar aqui um tempo máximo de 30 segundos, por exemplo, eu vou ter metade do tempo que ele apresenta no nível primário dele. Isso vai fazer com que os participantes saiam mais rápido do brinquedo. Isso vai ajudar em muito, vai dobrar o tempo que esse brinquedo começa a lucrar. Aqui a Casa Fantasma segue mais ou menos a mesma linhagem. Você vê que ela já vem com um default de 60 segundos e você pode diminuir bem isso ao ponto de melhorar aí a entrada e saída. Posso diminuir até ainda mais, de 30 segundos, mas posso melhorar a entrada e saída das pessoas no brinquedo. Aqui, por exemplo, no Top Spin, eu posso fazer a mesma coisa, diminuir o tempo de espera. Aqui a gente já começa a ver também outras coisas mais interessantes. Eu posso ter capacidade total, 1/4 da capacidade, metade da capacidade, 3/4 da capacidade ou qualquer capacidade. Isso, se eu quiser fazer qualquer capacidade, a partir do momento que não tem mais pessoas entrando na fila, às vezes o brinquedo já começa a acelerar. Isso tem um lado bom, porque o brinquedo nunca fica ocioso, porém ele pode formar filas mais longas em determinados tempos, deixando um tempo de espera da sua fila maior. Então é bom você optar, às vezes, por metade da capacidade ou 3/4 da capacidade. Alguns brinquedos, se você sempre optar por o total da capacidade, isso pode atrasar muito o brinquedo. Então aqui, por exemplo, na Casa Maluca, tem mais ou menos a mesma coisa que a gente já viu antigamente aqui nesses que eu falei. Aqui temos mais uma opção dos carros de batida. Aqui a gente pode também diminuir o tempo que o participante fica acelerando muito a sua saída do brinquedo. Então eu peguei vários exemplos aqui que seguem mais ou menos o mesmo padrão. Tem alguns que já fogem um pouco disso. Então, por exemplo, esse brinquedo aqui do teleférico. O teleférico ele vai ter aqui uma possibilidade de eu aumentar a velocidade da correia de execução do brinquedo. Isso vai acelerar muito a minha possibilidade de velocidade do participante. Outra opção é o tempo mínimo de espera. Você vê que às vezes fica com um carrinho ocioso esperando minimamente esse tempo. Se eu excluir essa opção, os participantes já vão entrar a partir do momento onde que há um brinquedo livre ali, um carrinho livre naquela atração. Então isso acelera muito a opção de você não ter veículos ociosos ali em sua atração, assim como acelera a entrada e saída, a transferência das pessoas. A gente pode ver muito bem isso também no trenzinho que segue a mesma questão. Se eu deixo
o mínimo tempo de espera aqui, ele não vai esperar na estação, não vai ficar ocioso ali na estação e vai conseguir fazer, obviamente, um tráfego maior de pessoas. Se eu optar por colocar metade da capacidade, mais ainda essa aceleração, né? Eu fiz aqui simplesmente para vocês poderem perceber essa questão, né? Não é uma atração a qual eu acharia legal de construir, mas só para vocês terem noção da velocidade com que eu consigo atribuir ali algumas questões. Aqui a gente pode ver, né, na questão dos barquinhos, a gente tem duas opções de construção. A questão livre, ela é um pouco mais complicada em relação de aceleração de entrada e saída. Porque o que eu tenho que fazer é diminuir o tempo de espera aqui, né? Não deixar o tempo mínimo. Aí, a partir do momento que eu tenho uma pessoa aqui, esse barco e esse outro barco já estariam livres. Porém, se eu tenho um tempo máximo de espera de 60 segundos ou não tenho uma cronometração de tempo máximo, esse participante pode ficar muito tempo ali percorrendo. E às vezes, aqui a gente tem um local, um lago fechado, né? Então, isso vai deixar que ele fique muito tempo ali na atração. Isso vai atrasar muito ali a saída dele. Se esse lago não fosse fechado, né, ele tivesse outros caminhos e muito longe, ele poderia até se perder, causando um grande problema. Às vezes você tem que fechar a atração, reiniciar a atração para que ele volte, né, o seu bote ao retorno. Então, se você não tem ali um ambiente fechado de lago, eu sempre aconselho você fazer a segunda opção, que é a opção de caminho, né? Então, com a opção de caminho, eu excluo a opção de mínimo tempo de espera. Isso vai fazer com que todos os barcos estejam produzindo alguma coisa, porém eu tenho um caminho designado, né? Obviamente que no disso eu só fiz para mostrar, mas se você quiser fazer um trajeto, né, um pouco mais bonito, né, passeando por outros lugares, é mais interessante a atração e você sabe o tempo estimado que isso vai levar, né? Você pode até cronometrar. Então eu acho mais interessante sempre optar aqui porque são poucos lugares que tem, né, lagos fechados, a não ser que você mesmo construa, mas nem sempre você consegue, dado o alto custo para se construir um lago. Se você opta por entrar, né, num parque onde não tem custo nenhum, como esse aqui, que eu gosto de mexer mais à vontade, aí você, né, consegue fazer qualquer tipo de construção, aí você pode optar por qualquer um, mas sempre tome cuidado com essa questão dos barcos livres não ter um trajeto, né? Se eu colocasse exatamente um outro aqui igual, eles ficariam se trombando, né? Se por um acaso eu fazer algum tipo de obstrução na saída ou na entrada aqui, né, do brinquedo, eu posso ter muito problema em relação ao tempo que eles vão demorar para entrar, né? Se eu fizer isso, obviamente eu excluo, mas se eu fizer aqui, eu consigo obstruir totalmente essa entrada. Isso vai atrapalhar muito, né, o tempo de execução do brinquedo, né? Se eu coloco aqui uma entradinha bem estreita, as pessoas vão ter mais dificuldade para entrar, então isso aumenta mais o tempo que as pessoas ficam no brinquedo. Isso sempre vai piorando aí a questão dos brinquedos. Aqui no River Rapids a gente já tem algumas opções distintas, né? Eu tenho aqui a opção de aumentar ou diminuir o número de bots, né? Então às vezes eu tenho uma fila muito grande de bots em espera, isso pode atrapalhar, né, a entrada e saída do brinquedo, então eu posso diminuir isso para ajudar. Outra opção, né, é colocar aquele mínimo tempo de espera, né? Aqui ele está esperando o participante chegar, então eu posso tirar isso para que ele vá simplesmente saindo. Eu posso colocar aqui aquela opção de qualquer carga e o brinquedo está sempre girando. Isso faz com que o participante chegue na fila e já saia provavelmente, né? Então muito cuidado com isso. Se eu tenho várias estações, como por exemplo aqui o trenzinho, eu posso optar por essa opção de somente sair quando o outro bote, né, ou quando o outro trem chegar na estação. Isso em termos estéticos é mais legal de você visualizar, porque aí você sempre vê, né, cada parte do brinquedo com um determinado veículo, né? Você não vê uma superlotação em determinado lugar. Porém, né, essa opção tende a ser mais lenta na produção, né, do brinquedo. Alguns brinquedos, assim como esse aqui, o que a gente pode fazer para acelerar, né, é você alterar alguma composição dele. Então, se a gente vier aqui e colocar outra forma de trajeto, né, eu vou acelerar aí a opção de velocidade do brinquedo. Isso é muito interessante, não só nesse brinquedo, como em outros, para você conseguir melhorar aí a sua disposição de participantes, né, melhorar a sua disposição de trajeto mais rápido. Às vezes curvas muito lentas podem fazer esse tipo de coisa também. É sempre uma forma da gente conseguir melhorar aí o trajeto do brinquedo. Todo trajeto que você observa, todo brinquedo que você abre, sempre vem olha aqui essa aba e vê se algo que você possa alterar para conseguir melhorar a performance do brinquedo aí. E montanhas russas, né, ou brinquedos de veículos geralmente são alterados por conta dessa questão aqui da excitabilidade do brinquedo. Então tomem cuidado com isso, dependendo aí do seu objetivo.